Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar na Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube afora. A gente vai repercutir, analisar e esmiuçar o empate do Inter com o Corinthians e a nova era de Renato à frente do time gremista, que na prática começa hoje, embora na sexta-feira ele já tenha trabalhado no sistema home office. E nós temos uma enquete interativa, contando, é claro, com a sua participação, que está na live do YouTube, aba Comunidades. Vá lá e responda esta pergunta: o que faltou para o Inter vencer o Corinthians? Melhor pontaria no ataque? Um goleiro melhor? Maturidade ou nada? O time fez o máximo. Corinthians 2, Inter 2. O Internacional sobrou em campo na segunda etapa, Baldasso. O empate nos deixa um gosto amargo, porque a possibilidade era bem maior, especialmente pelo segundo tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Internacional ontem, escalado pelo técnico Mano Menezes da maneira como foi, com a manutenção dos meninos, foi escalado da melhor maneira possível. O Inter começa a partida, faz um gol muito rápido, um golaço do alemão, e aí com dois erros individuais, que o Corinthians soube aproveitar, é verdade, mas com dois erros individuais, dois erros, um coletivo no primeiro gol e um individual do Daniel no segundo gol. O Corinthians soube se aproveitar e eu não considerei injusto, justamente por isso, que o Corinthians tivesse terminado o primeiro tempo vencendo. Só que o segundo tempo foi uma lavada. O segundo tempo foi um vareio, foi um totó do Internacional. O Corinthians não passou do meio campo, só o Internacional jogou, empatou e poderia ter vencido. E foi melhor no segundo tempo por um movimento feito, acertadamente feito, pelo técnico Mano Menezes. Quando ele colocou em campo um craque de bola chamado Alan Patrick. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque ontem eu falei sobre isso nas redes sociais, os 30 primeiros comentários ué, Baldasso, ele não era um velho de 60 anos em campo? Mas é justamente isso. O Alan Patrick deixou de ser titular agora por uma recuperação física. O Alan Patrick, com o mínimo de uma condição física, ele é um dos melhores da função do país e faz toda a diferença. Sob a batuta de Alan Patrick, o Internacional ontem empatou o jogo, foi melhor no segundo tempo e poderia ter vencido. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Pois então, eu acho que mais ou menos ficou muito claro para todo mundo que o Inter foi imensamente superior ao time do Corinthians, né? Aliás, eu já havia colocado o meu conceito de qualidade de time do Inter sobre o Corinthians. O Inter tem mais time. Mas ontem ficou assim uma diferença assim impressionante. E é uma pena que na nossa enquete muito bem feita pela produção não tenha basicamente aquilo que eu acho. Eu não acho que tenha faltado pontaria. Eu acho que faltou número de definição de jogada. O Inter tinha que ter definido melhor as suas jogadas. Então, no penúltimo passe, o Inter chutou muito pouco a gol. E quando você chuta muito pouco, você tem que ser cirúrgico. O Inter, a rigor, teve duas chances, ou três, que teve uma do Pedro Henrique na pequena área. É muito pouco. Das três, fez um gol, né? O Inter tinha que ter colocado a sua superioridade materializado em chutes a gol, em definição de jogada. E isso faltou ao Internacional. Porque, de resto, o Inter teve assim, 15 minutos, vou dar de barato, 15 minutos de mandrake. Porque o Inter começa o jogo vencendo, né? De novo o alemão. E depois toma um gol casual, de escanteio, né? Do nada. E aí o Inter mandrakeou. O Inter se assustou com isso. E permitiu o Corinthians crescer no jogo. Veio o segundo gol numa falha do Daniel. E aí o time se desestabilizou. Só que aos pouquinhos foi retomando, né? Claro que o Maurício teve bola na trave, mas aí o Roger Guedes, que foi a única chance que o Corinthians teve, perdeu um gol feito, né? Graças ao Bustos, que salvou. Mas de resto o Inter comandou assim de forma superior. Assim, aqui, foi chocante. Eu imagino a torcida do Corinthians assistindo aquilo no Itaquerão. Então eu estou frustrado pelo resultado, Beneguete. JB, quero te ouvir. Olha, o primeiro tempo do Inter não foi dos melhores, foi um primeiro tempo ok. O Mano não pode, na minha visão, ser culpado por isso, mas é fato que o esquema que estava funcionando, os jogadores, a maneira de jogar nos jogos anteriores não foi bem no primeiro tempo.
Tem uma situação que ele foi muito inteligente em tirar o Depena, que não fez ontem um bom jogo, colocar o Alan, recuar o Maurício, dar intensidade para o meio campo, e principalmente quando entra o Pedro Henrique, o time que estava capenga pela esquerda começa a jogar um pouco mais pela direita, mesmo que o Pedro Henrique não tenha feito assim uma grande partida, mas deu uma equilibrada. O Inter então melhora, joga muito mais por conta do Alan Patrick, partida diferenciadíssima dele. E Meneghetti só não venceu, e eu sei que está todo mundo esperando aqui que eu fale sobre isso, porque o Daniel de fato falhou. Penso que ele tem muito crédito, fazia 6 jogos que ele não tomava gol, ele tinha sido escolhido pela CBF, o goleiro do mês. Não tem mais crédito nenhum, JB. Bom, é que daí é a tua visão. Não tem mais crédito nenhum, JB. A minha visão aqui, ele estava salvando por muito tempo, mas ele é um cara que está vivendo de milagres e de falhas. Eu já trouxe, inclusive, como informação que no Beira-Rio falaram para ele, chamaram ele um dia e disseram: Daniel, tu não pode ser um goleiro de milagres e de falhas. E isso, de fato, é um erro dele, mas que foi o cara que comprometeu. Porém, só faço uma vírgula aqui. Alemão. Melhor em campo para mim foi o Alan Patrick, segundo Alemão e segundo Vitão, terceiro Alemão. O Vitão jogou muita bola. Alemão. O Alemão, vamos parar. Eu sei que todo mundo já mais ou menos consensuou, mas não é aquele cara que está jogando pelo prato de comida. O Alemão tem bola e muita bola no corpo. E aconteceu um grande problema. O Alemão saiu, o ataque morreu. O Brian Romero, pro Alemão, tem assim, Porto Alegre e Buenos Aires de distância. César. Eu vejo, e acho que a análise do jogo, ela pode ser... Tu acha? Ainda está acontecendo. Agora já temos uma coisinha antes, mas ainda está acontecendo. Temos uma ainda. Pois é, eu vejo, e acho que essa vai ser a grande discussão do Inter nos próximos dias. O Internacional, que tentou ser reativo, perdeu. E o Internacional, que foi propositivo, ganhou. Né? O Inter que se colocou ali naquele tripé, uma espécie de tripé que joga, dando ideia da força física com o Johnny, com o Maurício, perdeu. E para mim não perdeu tão mal, tá? Ele tem os erros do goleiro, mas ele perdeu no jogo. Ele perdeu. O Corinthians no primeiro tempo foi mais time que o Inter. E no segundo tempo o Inter abre os lados do campo, naquela discussão que a gente tinha, o Inter centraliza um meia bem típico, articulador, bota o Edenilson na posição curiosa do Edenilson, que é sempre interessante a gente ver um jogador jogando na posição dele, né? Um negócio tão legal, tão difícil da gente ver atualmente, e o Inter é melhor que o Corinthians. A única relação que eu faço, e essa é a dúvida que eu coloco, é que o Corinthians, nas partidas que eu vi, sobretudo no jogo contra o Bragantino, que eu vi que foi o jogo anterior ao jogo contra o Inter, fez exatamente a mesma coisa. O Corinthians vai bem até 50, 55 e depois o Corinthians afunda fisicamente e o adversário domina. E aí o técnico tem que fazer as mudanças, né? E aí desmanchou o meio campo. Sabe que contra o Bragantino, o Corinthians vence o jogo por 1-0 por acaso, um gol por acaso também, uma jogada meio de xiripa no primeiro tempo. E o segundo tempo é um banho do Bragantino, a ponto do cara olhar e dizer assim, mas o Bragantino é o melhor time do Brasil. E curiosamente eu vi a mesma coisa ontem, ou algo muito parecido. A diferença é que o Inter conseguiu empatar o jogo e o Bragantino não empatou porque o goleiro do Corinthians fez 2 ou 3 grandes defesas. Nós vamos falar sobre o Daniel em seguida, o Mano vai falar também. Eu quero falar sobre o Alan Patrick. A questão agora o Alan Patrick me parece, reúne novamente uma condição mínima razoável física para ser titular de novo do Internacional. A questão é, no lugar de quem? Para o próximo jogo está definido. O Depena está suspenso, ele entra no lugar do Depena, como entrou nesse jogo. Aliás, o Depena estava mal e o Depena tem passado por instabilidades e eu não duvido que essa seja uma possibilidade. A pergunta, que até vale uma enquete para os próximos dias, é a seguinte: no lugar de quem entra o Alan Patrick? No lugar do Depena? No lugar do Maurício? Tem que ver isso. Fala, Ribeiro. Não, é só sobre o Depena. Tem explicação a queda de rendimento do Depena, tá? Qual? A explicação é tática. Se vocês observarem bem no campo de jogo, o Depena, e eu imagino que seja por orientação do técnico Mano Menezes, ele está muito mais preocupado em compor o meio para fazer como é que se chama agora o adjetivo? Compactar. Para compactar o meio já na marcação, do que propriamente ser um agente ativo de triangulação pelo flanco. E agente ativo de triangulação pelo flanco. Sim, o Roger saiu, tem que ter alguém para falar isso, tá? Então, como é que ele dizia do Roger? Bota a legenda. Vou explicar. Mas Ribeiro, ele sempre fez isso bem, ele não está fazendo. É que assim, ontem o Inter foi um time torto, no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo, pela direita, porque Johnny, Maurício e Bustos
faziam a jogada acontecer. E o esquerdo, o Wanderson, teve uma finalização e ficou abandonado. Por quê? Porque o Depena não fazia essa parte junto com o René. Ele estava muito mais em compactar, especialmente sem a bola. Tá, e aí entrou o Maurício e fez. Entrou o Alan Patrick e fez. O Maurício pela esquerda. Aqui no segundo tempo, o Alan Patrick ocupa a função pelo lado esquerdo. E o Corinthians deu 2 passos para trás, né? O Corinthians gosta de jogar assim, né? Facilitou. Só que o Alan Patrick ocupou o que o Depena não fazia. Só que aí a lateral direita, a parte direita do Inter ficou a ver navios. Então, esse equilíbrio humano precisa ser. Eu só queria, o Baldasso trouxe a questão do Alan Patrick, a gente já vai chamar o Dávila lá com o Mano Menezes, colocar aqui o meu ponto de vista de que não há espaço neste momento para que o Alan Patrick continue no banco. Eu critico o Alan Patrick porque a gente está em setembro. Chegamos em setembro e parece que ele não conseguiu adquirir a forma. Mas eu acho que ele só vai adquirir a forma se ele jogar, se ele ganhar ritmo de jogo. Então eu espero que esses 3 jogos que ele tenha ficado de fora, entrando no segundo tempo, que o Inter tenha feito um trabalho de recondicionamento físico e que ele tenha condições de gradativamente ir crescendo. Vai jogando 45, 60, até chegar nas fases mais decisivas, né, o jogar 90 minutos. Agora, que ele tem que ser titular, Ribeiro, JB, César e Baldasso, eu não tenho dúvida, porque a diferença técnica que se viu do Alan Patrick em campo ontem para os demais jogadores em campo, ainda que eu elogie muito o Roger Guedes, mas no campo como um todo, é gigante. Totalmente diferente, dá uma diferença completa no que diz respeito ao volume, condução do meio-campo, retenção de bola na frente. É um time com ele e outro time sem ele. Eu só tenho a lamentar que eu não tenha tido em momentos decisivos da temporada até agora, em que nós fizemos vexame, que eu não tenha tido ele a pleno. Porque se tivesse o Alan Patrick a pleno, a história poderia ter sido diferente, porque ele é completamente diferenciado. Mas o Alan Patrick nunca foi a pleno. Na vida dele nunca foi. Mas César, eu não quero o motorzinho que ele nunca foi. Ele nunca foi isso. Eu não quero a alta intensidade do Alan Patrick. Só que contra o Melgar, desculpa, eu vou ter que repetir o termo, era um senhor de 65 anos de idade trotando dentro de campo. Aí não dá também. Eu acho que preciso ter uma condição mínima dele. Eu, Meneghetti, acho que o jogo ajudou o Alan Patrick, tá? Pode ser. O jogo O fato ajudou do o Alan Corinthians ser Patrick. recuado aqui, como tu disseste. Mas eu estou prevendo, não sou bom, eu não sou bom de adivinhação. Mãe de Ná. Hã? Mãe de Ná. Não. Mas eu estou vendo que existe uma grande chance da gente ter com o Alan Patrick a mesma discussão e guardadas todas as proporções. Tem a licença poética aqui e tal, que a gente teve com o Diego Souza. Porque o Diego Souza, quando a bola chegava para ele e tal, eu detesto quando o César está debatendo, o César... Não, mas eu gostei da tua figura. O que acontece? Acontecia com o Diego Souza. A bola chegava para o Diego Souza, a gente dizia assim, cara, não pode sair do time, é o único que sabe fazer gol. E aí, quando a bola não chegava, quando ele não tinha e ele morria fisicamente, porque ele morre fisicamente, aí dizia assim, não dá para ter um jogador que não é atleta, que não tem condições físicas. Parabéns, o Alan Patrick vai ser aquele cara que quando ele tem um lance brilhante, como teve contra o Corinthians, que não foi só esse lance, mas... Aí que tá, eu nem me elogio pelo gol. Mas tem o golaço. O gol, ele muda de patamar. Futebol Claro. ainda é gol. Não é um detalhe, como disse o Parreira, pelo menos na minha opinião. E aí a gente vai dizer, olha aí, esse cara não pode ser reserva. Só que aí vai ter um jogo que... Perdão, licença poética, nada contra o profissional, que ele vai caminhar em campo e a gente vai dizer, não dá para ter um jogador que não é atleta em campo. A gente vai viver assim, ó. Parabéns, JB, tu foste brilhante. Não liga pros outros, foste brilhante. O César já tá me ironizando. Também. César, quer falar? Não, a comparação JB liga pro Mano Menezes, liga pro treinador do Corinthians e diz assim, eu tenho o Diego Souza para tu fazer gol. Cara, a comparação é... Aí é só ter poder Diego Souza não tem cognitivo. condição. Aí é só ter poder de entender o Eu negócio. discordo de ti, tá, JB? Eu não Mas tu pode discordar. Não, Eu não tenho comparei o Diego até- Souza com eu o Alan até Patrick, eu admito- comparei a situação. Desculpa a minha limitação, eu até admito que o meu foste. cognitivo seja muito abaixo do teu. Isso Só é que eu verdade. deixo claro, já que tu falou em cognitivo, talvez a gente... César. Talvez seja muito Eu não abaixo do teu. concordo com isso, viu, César? Agora, não, tudo bem, Meneghetti, até eu sei que a gente compactua com o mesmo cognitivo, talvez, então por isso. É Mas verdade. a discussão, não, é porque tu gosta muito de usar o cognitivo. Não, foi a primeira vez que eu usei, que eu usei o baldaço. E eu acho... Sempre a culpa, eu tô quieto. Baldasso tá quieto, Baldasso. assim, de camarote, essa discussão da geral do Grêmio, ele tá quietinho ali. Tá que vendo assim, a geral se está o que eu falei? A geral gosta de uma Peraí, confusão, Cecília, hein? eu abri dizendo, olha, com toda a licença poética, não é o jogador, é a situação. Isso foi antes de chamar o César de burro ou depois? É que, JB, a discussão do Alan Patrick ainda tem uma solução física.
Exatamente. Ainda. Mas eu sei. E a do outro. Não sei, do Diego senhora, Souza. não sei. César, o que eu quero dizer, tenho essa certeza. Embarcando na tese do Cedra, é que a diferença, em primeiro lugar, a diferença de posição muda completamente essa comparação. A gente viu o Ronaldo Nazário ser campeão da Copa do Brasil, aliás, em cima do Inter, jogando com o Corinthians, com 15 quilos acima do peso, era um negócio escandaloso. E é centroavante, ele joga numa faixa de campo mais curta. Metemos o Ronaldo na conversa. A gente tem que... Não, eu tô falando de posição. O centroavante joga numa faixa de campo mais curta do que o meia. Então o meia joga numa posição mais vertical e ele se movimenta quase que de intermediária à área adversária. O centroavante é de ponta de área a ponta de área. Então isso muda a comparação. O segundo ponto, o Alan Patrick, com todas as suas dificuldades, ele ainda é mais atleta, ainda tem melhor mas eu condicionamento tenho certeza. físico do que o Diego Souza. E eu acho que esses dois pontos acabam desmanchando a comparação, que eu respeito, eu só não concordo. Isso que eu fiz eu todo só um queria- preâmbulo não, aqui. só queria- Eu fui ver o Que Neto ele tá passando pano no JB, a gente já sabe, Eu não só precisa nem dizer de novo. eu queria, Meneghetti, olha o exercício que eu tive que fazer. Porque eu Com a tua capacidade cognitiva reduzida, é isso? e eu tinha que procurei vídeos, né, para tentar aprender. na Barça, cara, foi na pra Barça. tentar melhorar. Mas eu cometi um erro, e eu tô falando do ponto de vista físico do jogador, que eu fiz essa... Pô, eu me lembro do Nazário pesado, jogando e tal. Nazário. Quando ele veio pro Corinthians. E aí eu vi o gol do Ronaldo contra o Inter na final da Copa do Brasil. O índio cai deitado. Que ele entra em velocidade pelo lado, assim. Aquele que o cara bateu a falta com a bola andando, é isso? Isso. Não, mas eu falo do ponto de vista não, eu físico. sei, eu Então, sei. somente do ponto de vista físico. Não compara aquele gordo Ronaldo correndo com o Diego Souza hoje. Nunca. Olha aquele lance e tu diz, realmente não. Desculpa, César. Tudo bem, Cecília, mas eu consigo alcançar o que o Meneghetti falou, que ele não falou, comparou Diego Souza e jogadores. Mais uma vez. Ele não comparou as pessoas, as figuras, ele comparou as posições. Tá, mas Existe no futebol tu comparar a situação Só e que- o personagem. o que eu o quero dizer- sujeito e o verbo. O que eu entendi dessa história toda é o seguinte, nós estamos discutindo quem é melhor, Ronaldo Nazário ou Diego Souza, é isso? Só para eu entender. Alan Patrick. O que tu diria da capacidade cognitiva do Baldasso nesse momento? Baldasso é maravilhoso. Nesse momento. Bom, quem também é maravilhoso e tem uma capacidade cognitiva lá em cima, tanto é que fica aqui no segundo andar, é o Matheus Dávila, que nos traz agora o Mano. Tudo bem, Dávila? Boa tarde. Fala, Meneghetti. Boa tarde. O teu almoço eu pago hoje, tá? E eu quero trazer agora Mano Menezes, porque ficou aquele gostinho de podia mais em São Paulo, né? O Internacional foi a São Paulo e ficou aquele gostinho de que a vitória poderia ter saído. O Mano Menezes fez uma avaliação sobre o jogo e os reflexos dessa partida. A gente acompanha agora. Daí tomamos os gols um pouco fáceis demais, né? Para um jogo grande como esse. Mas tivemos a tranquilidade, a qualidade, já a maturidade e até o entendimento do jogo para voltar diferente no segundo tempo, com um meia de construção a mais, que era Alan Patrick, e retomar essa condição de propor o jogo, né, num lugar onde sempre é muito difícil. Fizemos 2 gols numa equipe que só havia sofrido 4 gols aqui em todo o campeonato. É a primeira vez que uma equipe faz 2 gols aqui no Corinthians. E me parece justo por aquilo que construímos como equipe, né? A rodada era uma rodada dura para a gente, porque jogar aqui fora era exatamente contra o Corinthians uma situação talvez das mais difíceis como visitante. E a verdade é que ela termina, a gente sobe uma posição, mantém a diferença para o da ponta, que é o sonho de todo mundo, né, por enquanto. Mas avançamos, entramos no G4, fizemos um bom jogo, saímos fortalecidos daqui. Isso sempre é importante a gente ter como uma... Da Band TV. Ô Dávila, começa hoje a nova era Renato Portaluppi no Grêmio. Diga lá, Dávila. É isso aí, Meneghetti. Ele já está em deslocamento aqui para Porto Alegre. A recepção ao Renato acontecerá lá no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ele desembarca às 2h05. Um esquema de segurança foi montado. Ele sai do aeroporto direto para o CT Presidente Luiz Carvalho. Não tem muito tempo para perder não, Meneghetti, porque o treinamento do Grêmio está marcado para as 13h30 da tarde. E ele, Renato, junto do seu auxiliar, o Alexandre Mendes, pretende fazer uma reunião com o grupo de jogadores, ser apresentado e dar este treinamento. Depois da atividade, o Renato vai atender a imprensa na primeira entrevista coletiva dele como o treinador gremista pela 4ª vez, pela 4ª passagem. Então hoje é um dia super corrido. O Renato já postou foto em rede social, tá vindo para Porto Alegre e às 2h05 desembarcará aqui na capital.
As situações foram atribuladas no Grêmio nesses últimos dias, desde quinta-feira, quando houve o surpreendente anúncio. Por que surpreendente? Porque foi uma implosão do departamento de futebol com a consequente saída e troca na comissão técnica. Normalmente se entregam as cabeças de forma compartimentadas. Ou vai o futebol ou vai o técnico. O presidente Bolzan não quis saber. Bem, o que isso demonstra? Primeiro ponto, que o presidente Bolzan entendeu a gravidade do momento e não quis correr riscos. Era uma tendência de que o Grêmio conseguisse o acesso com o Roger, mas ele não quis saber de riscos. Por que, César, eu considero que o Renato tem tudo para dar certo? Porque o Renato agora ele vem para uma missão de 11 jogos. Primeiro, lá no Rio de Janeiro, por telefone, orientou e mandou o Tassiano entrar em campo, enfim, conversou com os jogadores online pela manhã, e agora são mais 10 jogos. É uma missão. O Renato não vai participar de planejamento, de montagem de grupo de jogadores. Não esperem que o Renato imponha uma nova filosofia tática. Não esperem que ele pegue os gordinhos e coloque em forma. Não esperem que ele pegue jogadores limitados e os transforme em jogadores cogitados para a seleção do Tite. Isso não vai acontecer. O Grêmio vai seguir aos trancos e barrancos. Mas o Renato blinda o vestiário, protege os jogadores, agrega a confiança e muda a espiral de toda a arena. Por isso é que eu acho que o Renato, sem participar de montagem, sem indicar jogadores, sem participar de planejamento, tem tudo para dar certo nesta missão, César. Eu te ouvi de manhã e eu concordo contigo com relação a esse futuro próximo. O que a gente pode entender aí para os próximos 10 jogos e o futuro do Grêmio na Série B. Eu acredito também que o Renato vai dar contribuição positiva a isso. Agora, eu faço questão aqui de colocar para todos, porque a gente está vivendo uma vida de engajamento e nicho. Então, tu tem muito assim, o Renato vem, tu tem uma linha de esperança de um lado e tu tem uma linha de desconfiança de outro. E respeitando todas essas linhas, eu vou colocar um ponto aqui que vocês vão se divertir, mas é verdade. A minha confusão para analisar o que aconteceu com o Grêmio, no pós-pandemia, ou pós-saída da pandemia, ali, quando teve o fechamento de 4 meses, até agora, é de enlouquecer. O mesmo Renato Portaluppi, que chega hoje com a linha de esperança, foi, na volta da pandemia, talvez o principal responsável pelo Grêmio não trabalhar tanto, e o Grêmio começar ali a afundar. O Renato, que vem com essa esperança e com a alegria de todos, por ser o grande e o maior ídolo da história do Grêmio, também é responsável pela indicação de muitos jogadores que afundaram aqui. E essa dissonância até, ou a gente pode falar de eletrocardiograma, do sentimento do gremista em relação à esperança e em relação à dificuldade, é que me faz ter essa confusão mental. Imaginem vocês o recado que a Série A está dando para o Grêmio. Vocês já pararam para pensar? Juventude, Darlan e Paulo Miranda eram representantes. O Darlan já saiu, Paulo Miranda está lá, o Grêmio paga o salário. É o último no Brasileiro. Atlético Goianense é penúltimo. Churim. Lá tem Churim, Léo Pereira e Luiz Fernando. 2 indicados por Renato. Ricardinho. E Ricardinho agora mais recentemente, mas o Ricardinho não participou também no ano passado, é verdade. Aí tu chega no Avaí. O Avaí tem Cortez e tem Jean-Pierre. Em Bressan. O Bressan é mais antigo, mas isso não quer dizer nada pra gente. A minha confusão mental, e é confusão mesmo, eu aceito isso, ela é muito louca, porque ela tem a esperança de um lado e uma desconfiança gigante de que o Grêmio não sabe o que aconteceu. A grande questão é a seguinte, o Meneghetti fez um recorte de tempo, transformou em missão do Renato, pegou o que falta para o restante do brasileiro e tal. Eu duvido que o Renato não tenha vindo, que o Renato tenha vindo para o Grêmio sem algum alinhamento com o ano que vem. Eu duvido, e duvido que já não esteja inclusive alinhavado com candidatos à presidência do Grêmio. E é aí que entra a grande questão. É óbvio que o presidente do Grêmio tomou uma atitude correta porque mexeu com o ambiente e essa mexida do ambiente vai fazer o Grêmio conseguir aquele tiquinho que faltava para subir. Agora, no ano que vem, o Renato Portaluppi vai montar um time novo. O Renato Portaluppi deu certo no Grêmio pegando um time pronto. O Renato Portaluppi tem capacidade
de ser o protagonista na montagem de um novo Grêmio pro ano que vem? Ele não é disso. Ele não sabe. Essa é a grande questão. Mas o Baldassi, peraí, tu tá menosprezando a capacidade do Renato. Não, ele aí. não sabe fazer isso. Tu tá falando de um cara que só perdeu um título de Libertadores porque o Andrés Pereira teve um tu erro não entendeu. pontual. O Renato não um cara montou que saiu aquele time. do Flamengo com 70% de aproveitamento que tem. Ah, bom. Olha, não molde amores pelo Mas Renato. ele não montou o Mas, time, é assim, isso que ele tá dizendo. Ele não montou o time. Tudo bem, mas assim... Agora a tua capacidade cognitiva... Não, tudo bem, mas assim, eu não acho que o cara que Baldassi faz... tá falando da indicação de jogadores. Mas eu sei, Isso... isso... banana e tu só analisando uma mão. Eu sei, mas eu tô dizendo o seguinte, eu não... Para, Ribeiro Neto. O Tá Ribeiro fica aqui estressado, só... cara. Não, mas o Tá Ribeiro fica aqui só... estressado hoje. O que é o Renato que deixou assim? O que é? Eu tô chateado porque eu não vou poder ir na apresentação do Renato. Tive que abrir mão. Bom, deixa eu só completar, então, antes dessa interrupção, falando de outra coisa Desta que não é mágoa o que que eu não tava vai ver o falando. Renato hoje. Eu ia falar, o que eu ia falar é o Eu tô seguinte, falando da montagem de grupo. Eu entendi. Eu sei que o Renato é um bom condutor de vestiário, tudo. O Renato não sabe montar grupo. Tá, mas assim, ó, Baldassi, ó, olha só, o que eu quero colocar é o seguinte, eu entendi, tu tá falando de um outro assunto e eu estava chegando à minha conclusão até ser abruptamente interrompido pelo Ribeiro Neto. Mas o comandante do programa só apune quando sou eu aqui. Quando os outros fazem, ele... Muita gaveta. Não trate desiguais de forma igual. Se tu não aprendeu isso aí, não tá em tempo. Comandante do programa aqui, ó. Tá, tu vai falar ou não, JB? Senão o assim, Ribeiro ó, tá inscrito assim, lá ó, meia hora. Ribeirinho, o cara que faz o trabalho que o Renato fez aqui no Grêmio, o cara que faz o trabalho que ele fez recentemente no Flamengo, e não foi ruim o trabalho no Flamengo. Não, foi maravilhoso. Chama a torcida do Flamengo lá e pergunta. Foi terrível o trabalho dele no Flamengo, JB. Pede para um técnico chegar na final da Copa Libertadores se não é ruim. Com Everton Ribeiro e Bruno Henrique, eu mas chego. Daí, os outros caras não conseguiram, não é tão fácil assim. Porra. Então, assim, eu acho que se ele tem alguns méritos, ele pode. Eu não estou dizendo que ele vai, ele pode. E mais, sabe o que me preocupa? Sabe o que me Não, preocupa? não sei. Sabe o que me preocupa? Não sei. Nós estamos cometendo o mesmo erro que todos diagnosticaram que foi o erro depois do Operário. Todo mundo falou, depois do Operário o Grêmio ficou, já subiu. Agora o senhor Fabiano Baldasso está cometendo o mesmo erro. Não, desculpa. Está tratando de 2023. Desculpa, eu Nós quero só temos que 10 subir. segundos. Eu quero só 10 segundos. Eu quero só 10 segundos. O Renato, multicampeão no Grêmio, ele tem dois momentos. Um em que ele já tinha o time montado e ganhou tudo, e um segundo momento em que ele participou de uma transição, em que ele teve que remontar o Grêmio e o Grêmio veio a cair. Esse é o Renato. O Renato não sabe montar grupo. Essa é a questão. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Depois vocês vão entender por que acontece isso comigo, né? Hoje vou estar lá no Duda Garbi, né? Então vocês vão entender que eu vou falar os bastidores aqui do programa. Por que acontece isso, né? Um que eu não assado consigo, para Ribeiro Neto. que eu não consigo falar no programa. Às 7 da noite hoje no canal Duda Garbi. Acho que todo mundo já conhece, mas vai no YouTube, bota Duda Garbi, vai ter a Nós mala vamos, do resumindo, o Ribeiro Donos da Bola vai consagrar o Duda Garbi, né? É. Nós vamos consagrar o Duda Garbi. Negócio Neto. Aí, o que tu vai Eu falar vou falar da gente? sobre os bastidores dos Donos da Bola. E tu vai falar mal da gente? Não, vou falar bem, vou falar da minha humildade. Só entendeu? quando te pedir a carne, posso tirar assim, tu diz, deixa mais 45 minutos aí que vai ficar bacana. Só diz isso, tá? Olha aqui, Beneghetti, assim, ó, eu acho que nós estamos cometendo um equívoco, sim, nesse ponto está certo. Mas não é por esse lado. É óbvio que o Renato vem aqui e vai agregar, como tu falasses, o vestiário, agrega a torcida. Confiança, E essa é a grande mudança, né? O Grêmio não jogou. Tem uma coisa que é impressionante, né? Uma coisa, isso é indesmentível. O Renato é uma estrela, cara. É uma coisa impressionante. O Grêmio não jogou absolutamente nada. Tomou um sufoco constrangedor do Vila Nova e ganhou o jogo. Isso aí. O gol de taça e gol. Entendeu? Negócio impressionante. O juiz vai lá, não dá o pênalti que foi, tá? Foi. O juiz não deu. E na rodada, todos os times candidatos ao quinto lugar perderam. Todos! Tombense, Sport e Londrina. Tchê, esse homem tem uma estrela. Então, isso é um conjunto astral que o Renato traz. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para vocês aqui, tá? Diga. Eu não acho que o Renato esteja tão certo pro ano que vem, tá? Também acho que O não. Renato é um cara muito inteligente e perspicaz. E ele sabe que o Grêmio terá imensas dificuldades de fazer um time competitivo no próximo ano. O Renato vem aqui, fica 2 meses, vai ganhar uma banana de dinheiro, vai sair como salvador da pátria, porque tu pode ter certeza, os valores cognitivos do Renato são enormes. É um cara muito inteligente. E ele vai sair como 10 segundos, salvador JB. da pátria e vai dizer, ó,
Bye, bye, até a Vai, próxima. JB, 10 segundos pra ti. A primeira, nós estamos cometendo o mesmo erro. Estamos pensando em 23, quando todo mundo viu que erramos ao fazer isso depois do Operário. Gostei. Quero só dizer, Meneghetti, que eu estou chateado, porque eu iria na apresentação do Renato, eu cheguei a credenciar, mas tem 40 repórteres credenciados e eu não faço ideia o porquê o Grêmio não colocou essa apresentação na arena. O Renato vai ser apresentado no CT. E a sala de imprensa do CT é pequenininha. Então eu estou O chateado. Grêmio não dimensionou da maneira certa. Não tem que deu chamar o valor Davi que o lá, Renato gente. deveria. Quem decide isso não é o Grêmio. Não. Quem é? Pode. É o Renato. Não. O Renato já começou. Não, né? não, Gente, vamos lá. Matheus Dávila, mais de Mano Menezes agora sobre o goleiro e a gente tem que falar sobre o Daniel. Porque o Daniel ontem foi a grande pauta nas redes sociais por conta da falha que ele sofreu, né, no primeiro gol do Corinthians. E as críticas, elas foram muito pesadas em cima do Daniel, por parte dos torcedores. Mas o Mano, na entrevista coletiva, Meneghetti, ele saiu em defesa do goleiro. Tentou dar uma justificada também. Vamos acompanhar. Olha, a posição ela é ingrata, né? A gente só toma gol ali, né? Todo mundo erra, todo mundo isso, mas quando o goleiro comete uma falha de soltar uma bola, como o Daniel soltou, e que aparentemente é uma bola que ele iria segurar, né? Mas se olhar na imagem vai ver que ela saltou um pouquinho antes no gramado, e aí sei que não adianta explicar, né? Mas essas coisas acontecem com os grandes goleiros no mundo todo, acontecem coisas muito piores com os goleiros, né? Mas isso faz parte, a gente não pode a cada momento que acontecer uma pequena falha querer destruir um profissional. Não, é um campeonato muito duro como o Campeonato Brasileiro é, você tem que sempre trabalhar no limite. E para trabalhar no limite tem que se cobrar mutuamente, é o que estamos fazendo, os jogadores aceitam esse tipo de cobrança porque sabem que ela é importante. Então, somos uma equipe mesmo, somos um grupo, perdemos e ganhamos junto, não é aquela frase pronta do futebol. O Mano está no papel dele, mas em nome da Associação dos Admiradores de Mano Menezes vai uma advertência verbal por essa passada de pano escancarada no goleiro do Inter, que falhou. Chega desse paternalismo. Falhou. E não é assim, falha de vez em quando. Não, o Daniel não é de vez em quando. Ele só falha em momentos decisivos. É uma escolha. É Globo, é Grenal, é Colo-Colo, ele vai falhando em momentos decisivos. Daniel, com todo respeito, já tem 28 anos, 28, ele começou tarde a ganhar uma oportunidade efetiva no Inter, não sei se terá mais tempo de evolução. Todo mundo aprende, todo mundo evolui, mas não sei se vai atingir a necessidade e o nível de exigência que o Inter precisa. O Inter precisa olhar para 2023 em busca de um goleiro, exceção feita ao fato de Mano Menezes se sensibilizar, dar oportunidade ao Kehler para que a gente consiga avaliá-lo. Mas neste momento é Kehler e no ano que vem o Inter tem que contratar. Baldasso. O erro do João Batista Filho ao fazer a análise quantitativa do Daniel é colocar numa balança como se tivessem o mesmo peso grandes defesas e falhas em momentos importantes. Não tem o mesmo peso. As grandes defesas são obrigação de um goleiro. Um goleiro do Internacional tem obrigação de salvar o Internacional quando a coisa encrespa defensivamente. Essa é a obrigação de um bom goleiro, porque assim foram todos os grandes goleiros do Internacional. Então o peso é diferente. O Daniel até faz isso. Ele até faz isso. Ele tem grandes defesas no Internacional. Jogo teve uma da Pois é, do Roger mas Guedes. Pega essa defesa boa que ele fez e joga no lixo. Porque tu falhar no momento decisivo e ele acumula falhas em momentos decisivos na temporada até agora, desculpa, mas não tem perdão. Não tem perdão, não pode. Não, um clube do tamanho do Inter, o torcedor que está em casa, o Baldasso aqui, o torcedor que está assistindo aí, a gente tem que ter confiança no goleiro. Tem que sentir segurança. O Daniel deixou de nos passar segurança. O Daniel foi eleito, semana passada, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do último mês. Beleza? Está se recuperando. Tomara que não aconteça mais. Aconteceu. E contra o Corinthians. E para largar a bola no pé do rapazinho aquele. Então a torcida do Inter não aceita isso. O Mano não vai mudar agora. O Mano deixou claro. Você que está assistindo. O Daniel vai continuar como titular até o final do ano. Pode ter certeza disso. Mas no ano que vem, eu tenho a impressão que o Inter vai contratar um goleiro. Eu não tenho a convicção de que o Daniel vai entrar em campo contra o Cuiabá. E vou explicar por quê. Porque eu acho que tem uma coisa muito maior que a análise técnica, né? Que é o que o Baldasso falou no final da sua exposição, que é o valor anímico, é o valor da liga com o torcedor. E vou usar um exemplo recente do próprio Mano Menezes. Quando ele viu que Edenilson, que é um baita no jogador de seleção brasileira, estava com problemas com a torcida, ele pegou e
botaram uma lesãozinha nele, não sei o que, tá aí, ó. Por quê? Porque o Inter precisava do ambiente positivo no jogo contra o Fluminense, lembra que tá? Gente, não adianta eu dizer para vocês agora que eu acho que nem o JB. O Daniel tem muito mais créditos do que das falhas. Eu acho que o goleiro, embora seja uma posição que é definitiva, porque se ele falhar, a bola entra, entendeu? É o time que perde. O Inter não foi eliminado pelo Globo por causa do Daniel. O Inter tomou 2-0 do Globo. Ele tomou um frango, né? Tá? O Inter não foi eliminado nas outras competições, porque quem perde pênalti, e aí? Aí é o goleiro? Não, mas aí ninguém culpou o Daniel por ser eliminado. Sim, até porque o Daniel fez a parte dele, defendeu um pênalti, né? É? Aí, mas ninguém lembra disso aí. Tá? Mas isso aí, infelizmente, é o menos importante. Porque o que vai importar agora, quando o Mano Menezes for definir o time, é que o Daniel tá marcado pela torcida. Bitelo chutou uma bola, o Bitelo chutou uma Carimbado. bola da usina do gasômetro e o Daniel aceitou no Granal. Mas tomou 3-0. Da usina do gasômetro, mais ou menos da usina do gasômetro. Mas qual é o principal? E ele falhou o terceiro gol no pênalti, foi O principal precipitado. erro da avaliação nessa hora, Ribeiro, ninguém é marcado pela torcida porque caiu do céu. Não, mas acontece que o torcedor Quando é a torcida- passional. mas o torcedor quando a- é passional. Mas a Que paixão, isso? a paixão no futebol. é isso aí. O JB citou a falta ontem. Se toma aquele gol de falta, é frango, JB. Não pode entrar a falta dali. Não pode. Essa grande defesa, o Daniel é bom goleiro? É. Mas é menor do que o Inter pede. O Internacional esse ano tem 3. Ontem talvez o Inter tenha tido a 4ª eliminação. Ontem. E aí tu não pode tirar das costas do goleiro as eliminações do Inter. Não pode tirar. Mercado, ô Breguete, não tem o que fazer. Quando chegar o anúncio do alto-falante do Daniel, você vai ver abaixo. Isso aí o Mano O que eu acho que vai levar em acontecer, conta. que eu quero que o JB fale, mas eu acho que vai acontecer com relação ao Daniel. O Mano vai conversar com ele durante a semana. E vai sentir dele a estabilidade emocional ou não. Vai depender disso, JB. É que assim, ó, eu vou repetir a minha frase. O Inter precisa desesperadamente de um título. Porque o Inter vai ficar torrando jogador em cima de torrando jogador. O Baldasso lembrou, agora há pouco, que ele falhou contra o Globo. Mas, Baldasso, tu não tem uma tese que o Darley só falhava em jogo que não valia nada? Tu vai me dizer que o jogo do Globo não valia nada? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Vamos Posso ver se a minha conversar? cognição chega lá. Tá difícil, vamos ver. Às vezes não Não, consigo. tá certo, JB, vou te ajudar. Vamos lá. Nem sabe o que ele vai dizer, mas ele tá certo. Que o Grêmio perdia, ganhava de 5-1, o Darley falhava no gol. Isso, o Kleber também é assim. Era O pro Inter Kleber ter era feito assim, 5-1 no Globo. esse era o jogo que a gente ia dizer, ele falhou contra o Globo. Mas não mas foi. Contra o Globo. Não. Posso falar Tá, ou fala, vocês JB. vão Vai interpretar? lá, fala. Eu ouvi bonitinho Tá, vai. vocês falarem Vai, as fala. coisas de vocês Vai. aqui. Aí a situação é a seguinte, esse era o jogo que a gente já está dizendo assim, ele falhou contra o Globo, mas também o Inter fez 5. Falhou quando podia falhar. Aquele era o jogo que ele, entre aspas, podia falhar. bem hoje, JB. Cara, não tem sentido nenhum. O Internacional é eliminado pelo Globo com frango do goleiro. É culpa dele, cara. Vocês enlouqueceram. JB, Não, só quero foi dois. lembrar. Se ele Só tivesse, quero lembrar. se ele tivesse defendido, ia ter perdido só também quero por 1 a 0. lembrar, JB. Vou lembrar, tá? Inter e Globo, 0-0, regulamento da Copa do Brasil, o Inter classificado. 20 minutos, tem uma falta na entrada da área. O cara chuta o chão, ela pica 8 vezes, ele domina, ela passa pelo meio da perna. Dá gol de cara. Precisa mais do que isso, precisa mais do que isso pra ter falhado. Aí o Inter diz o seguinte, falta 20 minutos, o Inter olha o placar e diz assim, agora tá 0-1, eu preciso empatar para classificar. Eu preciso empatar para classificar. Aí ele sai lá em um contra-ataque, 2 contra 1 lá aos 49, é o segundo gol. E vocês querem mas não é dizer contra ele, que a né? culpa não é daquele gol. Tá, mas olha só, o que eu estou querendo dizer é que esse... Uma análise simplista aqui no programa. O Globo era o jogo que tinha que estar 5-0 e ele toma esse peru. Não, e ele não aí tem a que gente já tomar tá peru aí, falando. tá? Então o problema é o... Mas não tava 5-0, JB. Deu, Não acabou. tava, isso Nem terminou. sempre o cara toma peru quando tá 0-0, 5-0. A grande questão é que a gente só lembra do Darley, que é monstro. Eu vou colocar Darley e o Daniel na mesma frase, que é Darley injusto. nunca falhou em Kleber- Grenal. Não, tudo Darley bem. nunca falhou em Grenal. O Daniel falhou 2 vezes no mesmo Grenal, cara. Até porque no que poderia ele saiu antes, né? O Darley 5-2? saiu, né? No 5-2 ele... Ele sentiu uma... Davi lá, vamos colocar o presidente do Grêmio para se manifestar aí, é isso? Vamos, Meneghete, porque na sexta-feira o Renato ele treinou pelo telefone, né? E surgiram imagens antes do jogo do Renato jogando um futevôlei na praia, curtindo com os amigos os últimos momentos do Rio. O presidente já deu alerta que o Renato faz o que quer, o que ele quisesse fazer pelo menos na sexta, porque o combinado sempre foi o desembarque na segunda. Foi aquela defesa preventiva, né, presidente? A única coisa que nós combinamos é que ele chegaria segunda.
Portanto, o futebol que filmaram ele lá hoje era coisa, o problema é dele. Também só já vamos colocar isso aqui, só começa aquela cobrança daqui começa de novo aquela velha pauta, velha pauta, vou dar o termo aqui depois, aquela velha pauta mexeriqueira que parece que isso não estava combinado. Ele tinha compromisso, ele tinha uma situação que não poderia vir antes, nós combinamos de fazer isso e o que combinamos aconteceu. Então, na verdade, a única coisa que nós combinamos efetivamente... porque ele conhece vários jogadores daqui, quase todos, não quase todos, mas pelo menos metade do elenco trabalhou com ele. Para ele ter uma facilidade enorme nesse particular de diagnosticar e saber as coisas que estão acontecendo. Mas o que nós combinamos mesmo é um compromisso de, em 11 partidas, jogarmos todos os esforços para realizar o que tem que realizar, para fazer o que tem que fazer, que para nós é só uma coisa, que é a busca do acesso. Essa história de que, olha, não tem discussão passada, não tem futura, não tem nada que possa fazer, simplesmente se concentra completamente, tirando tudo que esse grupo pode dar, dando tudo que esse grupo pode dar e organizar exatamente um esforço total. Eu não vou embarcar nessa, são situações completamente diferentes, né? A crítica, por exemplo, que eu fazia o Renato na época da pandemia, ele está em licença médica e está na beira da praia do Rio de Janeiro, sem máscara, convivendo com amigos. Essa é uma crítica que eu fiz. Acho que ele estava desrespeitando uma norma social e do próprio clube, que ele teve problema do coração, então ele tinha risco. Bom, agora ele fez um acordo com o Grêmio. Estou aí segunda-feira, lá sei eu qual é o compromisso dele. Eu acho que eu, no lugar dele, pegaria um avião e viria ver o jogo na Arena, o de sexta-feira à noite. O Renato optou e o Grêmio acordou, então eu não vou embarcar nessa. Quer jogar futebol. Se o compromisso dele era dentista, jogar futebol ou um churrasquinho depois do jogo do Grêmio, isso é o Grêmio. Não acho que tá valendo a partir de hoje. É KTO.com, Paulinho. Fica esperto. Boa, Chiclé, Pedro Oliveira. Olha, uma velocidade o Pedro Oliveira impressionante. Tá aqui, ó. Donos TV, cupom promocional na KTO.com, nossa casa de apostas. Estou vendo os jogos da Champions aqui. A gente vai optar para o fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã, hein? Borussia Dortmund e o FC Copenhagen, Dinamo Zagreb, Chelsea, Celtic, Glasgow e Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus, baita jogo, amanhã às 4 da tarde, Sevilha e o City, também baita jogo, Benfica e Maccabi Haifa. Então assim, ó, a Champions pegando fogo, tem muita coisa legal lá na KTO.com. A gente vai palpitar para o jogo de hoje, fechamento da rodada, 8 da noite, Santos e Goiás. Baldacinho, ó. O Lisca só empata 1-1. Vai, roubou o palpite do Ribeiro Neto. Derrubaços do Ribeiro Neto. César. Não, o Ribeiro vai no 0-0. Acho que não é exatamente o mesmo, mas eu acho que o Santos vence o jogo hoje. Eu acho que está na hora do Santos ganhar uma partida. Santos 2-0 no time do Tadeu. Vamos lá, Matheus Dávila, o teu palpite na KTO.com para Santos e Goiás. É 2-1 para o Santos hoje, Meneghetti. Tá bem. Ribeirinho, ó. Olha só. Estádio cheio, torcedor pegando junto. O Santos precisa ganhar. Vai realmente para cima do Goiás. 0-0. JB. Eu vou torcer pro Lisca. Vou sair da Band aqui. Hoje tem Donos Rádio, né? Tem. Das 7 às 8 da noite. O jogo começa às 8, sai daqui voando para casa para ver o Lisca vencer esse joguinho por uns 2-1 para ter emoção. Muito bem, o Lisca desencanta hoje. Santos 3, Goiás 1 é o meu palpite na KTO.com, a nossa casa de apostas. Este cupom aqui, ó, Donos TV, te dá uma bonificação, uma reaplicação de 20% no teu primeiro depósito. César, a gente tem que falar um pouquinho desse Grêmio 2, Vila Nova 1. Ah, o Renato vai ter trabalho, César. Sem dúvida, sem dúvida. O Grêmio fez uma partida terrível, né? Terrível. O Grêmio sai... Tudo que se imaginava, bom, faz um gol cedo e tudo vai se acalmar. E fez um gol tão cedo que parecia que tudo iria se acalmar, mas nada disso se viu. O Grêmio teve muitas dificuldades. O Grêmio, olha, é uma equipe... O Grêmio é um arremedo de time, né? O Grêmio terminou como equipe, vai precisar ter trabalho. E agora a contagem regressiva é chegar à classificação, conseguir aí meia dúzia de pontos, aí parece que perto de 15, pelo que o Paulinho está prevendo. Então, é isso que o gremista tem que torcer. Time, acabou, não tem nada. Esses jogadores aí estão em aviso prévio, a maioria deles não vai continuar, então que se faça a mágica do Renato para os pontos irem. No campo, Meneghetti, é de chorar. Ribeiro. E é por isso que eu digo que é uma grande diferença, né? Em 2015, quando o Roger sai, ele deixa alguma coisa. Que o Renato, com um brilhantismo, aprimora e faz aquele Grêmio. Desta vez, o Renato chega aí sem absolutamente nada.
Não tem nada, o time do Grêmio é um horror. E é por isso que eu digo para vocês, olha, o Renato é muito inteligente, Ele vai vir para uma missão, como tu disseste. Vai sair como salvador da pátria, vai ganhar horrores de dinheiro, mas ele sabe que daquilo que tem aí, para tu transformar num time competitivo para a Série A, meu Deus do céu. E o Grêmio não vai ter dinheiro para atender os desejos do Renato. Tá? O Grêmio vai subir pelo ambiente que a mudança proporciona, dentro do vestiário e fora do vestiário. O Renato não vai formatar um novo time do Grêmio, esqueçam isso. Aliás, esqueçam modificações drásticas de time do Grêmio, que também não vai acontecer. O Renato vai fazer um salseiro no vestiário, vai simplesmente motivar os jogadores, vai imbuí-los de uma responsabilidade maior do que eles estão apresentando dentro de campo. Renato vai contar as histórias dele, campeão lá atrás, isso e aquilo e tal. Vai dar uma aumentadinha no bicho dos jogadores. É isso aí, né? O ambiente externo já está garantido. A torcida vai pro estádio, a torcida abraçou a ideia do Renato. Então, é assim que o Grêmio vai subir. Na prática, dentro do campo, nada de diferente vai ser feito. JB. Olha, eu estou muito preocupado e só com esse ano. Eu acho que é um erro que nós todos aqui na bancada cometemos, que você aí em casa provavelmente cometeu, que foi ficar pensando na próxima temporada. Eu gostei bastante do presidente Romildo dizendo, o acerto é só para 10 jogos, é só para este período, não mais e ponto, acabou. Não tem que pensar em 2023. Vai ter um outro presidente, vão ter outros jogadores, metade desse elenco aqui sai, e eu acho que tem que sair mais do que a metade, tem que sair 90%, se bobear eu faria 110% de mudança lá, mas tudo bem. Então assim, ó, Renato chega, ele chega claramente para melhorar o ambiente, o Grêmio ia subir com o Roger, e aí diferente do que as pessoas falam, e eu respeito, existe isso também. O presidente foi político, ele quis agradar. Eu acho que para mim é o seguinte, Romildo fez uma gestão que é exemplar até certo ponto. Depois começou a dar tudo errado e ele estava apanhando de todos os lados, merecida e não merecidamente. Ele traz o Renato, Meneghetti, para acalmar o ambiente, para dizer assim, ó, eu vou ter 2 meses de paz e vou terminar minha gestão, ok. E eu não consigo o culpar por isso, porque eu acho que inclusive é merecido por tudo que o Romildo fez. De certo, ele já apoiou o suficiente para o que fez de errado. Intervalo e o Dávila conversa com vocês na live do YouTube. Chega mais aqui na live do YouTube dos Donos da Bola, intervalo na TV, mas no YouTube a gente segue aqui. Cara, nós temos mais de 21 mil assistindo a live neste momento, então aproveita para deixar o like. E se tu não te inscreveu ainda, se tu tá tongando por aí, te inscreve aqui no canal dos Donos da Bola RS. Eu quero as mensagens. Chama a polícia, diz o Anderson Silva. Será que operaram o Vila Nova? No campo eu achei que deram uma operadinha. Mas foi pro Grêmio. Compensaram de outros momentos. Renato precisa mostrar o DVD urgentemente para o Campas, pro Guilherme e pro Biel, diz o Jô Martins. Cara, nem o DVD do Renato resolve alguns problemas, tá, velho? Painato voltou. Quem é que mandou aqui? Acho que é o Marco Cunha. O César Frois também diz, o Painato voltou. E os colorados estão em pânico. Douglas Santos, Dávila Colorado. Tá acontecendo. Matheus Garcia. Por que, cara? Ué. Manda um salve, Dávila. Pedro Azeredo. Salve. Tá salvado. Tá salvado. Pô, pediu um salve, tá salvado. Clayton Valenzuelo. Dávila. O Baldasso tinha que ser gremista. Eu lembro da versão gremista de Fabiano Baldasso. Com a camisetinha e tal. Eu lembro. Aconteceu. Não acontece mais. Valeu, Clayton. Grande abraço. Eu lembro como ficava bem de azul, cara. Pô, azul. Como caía bem o azul nele. Renato Carioca voltou pra... Olha só o Renan. Renato Carioca voltou pra e na segunda. Não é coincidência. Ele poderia ter chegado na sexta. Ele voltou na segunda. Aconteceu alguma coisa ali que eu me assustei.
E o Guerreiro, diz o Guilherme, cadê o Tiger? Cara, o Tiger pediu folga, tá no portão 3 do aeroporto Salgado Filho nesse momento, esperando o maior ídolo dele, tá? Essa é a informação. Tá lá com a organizada. Não tá aparecendo, Pedro, não tá aparecendo. Marcelo, e não tem limite mais também. Marcelo Saraiva, o Dávila, o Groy tá voltando? Cara, eu não sei sobre isso não, tá? Sinceramente, eu não sei sobre isso. Erivelton, que faz parte aí da família do Renato. O JB, diz o Dyson Gaida. Ô JB, o JB não vai lá no CT? Eu vi o nome dele. O Dávila? Fala, o que houve, cara? Cara, inclusive era um desabafo que eu fui cortado mais uma vez pelo Meneghetti. O Grêmio, eu não sei porquê, vai fazer a apresentação do Renato no CT. Sim. E não na Arena. Mas eu imagino por quê. Por quê? Eu conto pra ti depois porque acabou. Pô, mas mais uma vez... Obrigado, Jefferson. Olha só, a gente separou um trecho aqui do papo do Ribeiro Neto no Um Assado lá com o Duda Garbi. Pode rodar aí, Paulinho. As nossas brigas, porque nós não ensaiamos nada. Não, tem certeza, não é impossível ensaiar daquele jeito. Quando o Baldasso fica vermelho com minhas teses, ele fica vermelho mesmo de Sim, raiva. ele tá de cara mesmo. E esbraveja, e quando o CCD vai à loucura, ele é verdadeiro. Cara, eu tenho absoluta convicção em tudo que eu falo. Pode parecer loucura, absurdo, e às vezes até eu penso de uma forma de ser diferente. Sim. Não que seja forçado. Como é que tava o steak tartar do Duda lá em Ribeiro? O quê? O steak tartar. É a carne crua, né? Ele serve um steak tartar para Ribeiro Neto. Ele fez crua lá pra ti. Como é que tá? Muito bom. Muito e bom. Olha, não sei se votaram, eu tava comendo ali, eu comi pra caramba. Muito bom. O mais surpreendente, eu acho que o Duda prestou um serviço para a comunidade esportiva do Rio Grande do Sul, porque o Ribeiro Neto finalmente disse que ele realmente pensa o que ele fala. Isso é chocante. Isso é... Não, Duda, eu quero dizer pra você parabéns, eu velho. quero dizer pra você, eu fui lá para falar bem de vocês, para divulgar ainda mais tu fez o nosso isso? programa. Não, tu não foi lá falar bem. Tu disse que o César fica da piti, que o Baldasso fica vermelho e enlouquece. E tu falou bem da gente mesmo? Falei só bem de vocês. No ar, trecho ali, não. fora do ar, deve ter dito um monte de coisa. Aí é uma outra Claro. coisa, entendeu? Mas eu fui lá e eu recomendo porque eu tô falando muito bem dos donos da bola, dos bastidores. Ele fez aquele do programa. entrecô? Fez, tá bom. Botou uns aspargos ou um pimentão, que ele gosta de botar. Ele é bom. Ele é bom. Eu Queijinho, brinco com ele, mas queijinho. ele é do ramo. Ao contrário de alguns aqui do programa, o Duda é do Eu ramo. quero contar pra vocês que eu fui num restaurante com o Leonardo Meneghetti esse final 30 de semana. segundos, tá? Fui num restaurante, o primeiro prato que o Meneghetti pede, ele e a Márcia Simões, ele arrumou uma parceira. Foi pimentão Com queijo. Maravilhoso, O Meneghetti maravilhoso. fez pato com laranja, não tem como Fiz, a Lúcia competir com o Matos fez. Meneghetti. Bota aí, Paulinho, a nossa enquete interativa. O pato da Lúcia estava espetacular. O que faltou para o não é o Inter pato vencer da o Lúcia? Corinthians? Eu sou o pato, é. Melhor pontaria no ataque, 10%. Um goleiro melhor, Ribeiro Neto e JB. Tá aí, ó. 68%! Maturidade 6, nada. O time fez o máximo 16 às 7 da noite. Donos da bola, versão rádio na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Tchau, gurizada.